Selma, uma das coisas que a gente sempre escuta quando vai estudar educação é um termo, além do positivismo, etc., a gente escuta outros, e acho que um dos mais presentes é construtivismo. A educação brasileira hoje, o que é e se a educação brasileira hoje é sustentada em cima da ideia do construtivismo? Hoje no Brasil você tem a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que tem como fundamento a PCN, que é os Parâmetros Curriculares Nacionais, que é da década de 90, que foi totalmente baseado no construtivismo, né? Então César Coll veio para o Brasil, assessorou não só o Brasil, vários outros países aqui da América Latina, tudo com base no construtivismo. Ele é um dos grandes nomes. Ele e o Antônio Zabala são os dois principais nomes do construtivismo, né? Construtivismo é uma ideia nascida do pensamento do Piaget. Tem muito a ver com uma fala do Piaget. O Piaget tem uma fala que ele diz assim: toda vez que a gente ensina uma coisa para uma criança, a gente priva a criança de aprender por ela mesma aquela coisa. E aí isso é um grande pepino para ela. E aí tem várias questões em torno disso. O primeiro aqui, grande parte dos piagetianos fala assim: não é Piaget não, sai fora, não tem nada a ver. Tem, assim, a galera que mais ligada, de fato, ao legado do Piaget, que é extraordinário, né? A ciência cognitiva, em grande medida, advém do trabalho do Piaget, né? Uma coisa extraordinária. A grande maioria diz: não, isso aí não, sai pra lá. Então, por exemplo, a neurociência, que em grande medida é derivada do trabalho do Piaget, né? Tributária do trabalho dele, disse assim: não, isso aí não tem nada a ver. Então, acabou separando, digamos assim. E aí, num certo momento, eu estava fazendo um artigo, inclusive, né? Sobre análise do comportamento, planejamento de aula e tal. Saiu num livro chamado Aprendizagem e Educação, eu acho, da Aline Beckman Menezes. Aí eu falei assim: eu vou ler sobre o construtivismo, que eu vou fazer uma comparação. Aí peguei o Antônio Zabala, o César Coll, falei: vou ler da onde eles tiram isso. Aí eu fui ler tudo. Eles não tiram de lugar nenhum, cara. O cara senta e escreve tudo que ele quiser. Ele diz: não, porque tem que ser assim. Por quê? Porque eu tô falando que tem que ser assim. Acha, porque eu tô falando. A ideia do construtivismo. Assim, tudo aquilo que eles falam pra fazer, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Ele não tira de nenhum experimento. Ele não tem experimento de nada. É o cara falando o que ele acha que tem que falar. Por quê? Por exemplo, análise do comportamento, que é a minha área, né? Se eu tô falando assim, análise do comportamento para pessoas autistas em sala de aula, eu vou falar uma certa coisa aqui. Aí você vai dizer: isso é verdadeira análise do comportamento ou o Luciano está inventando? Não sei. Vou olhar os estudos. Vou ver se o que o Luciano está falando coincide com aquilo que foi experimentalmente demonstrado e que corresponde, portanto, à área da análise do comportamento. Quando você faz isso pro construtivismo, você fala: vou olhar os estudos. Não existe estudo. Bate numa parede, não tem. Não existe. É o cara falando o que ele quer fazer. E aí as pessoas saem fazendo. Aí é o seguinte: se não der certo, você não fez certo. Porque a descrição dele é uma descrição muito mais valorativa. Valorize o aluno. Sim, mas o que é valorizar o aluno? Exatamente. Não, mas você tem que abrir. Você não abriu, não valorizou o suficiente. Então, quando você faz um experimento, você fez o experimento, usou certos parâmetros. Se você usar os mesmos parâmetros em uma situação similar, você vai chegar aos mesmos resultados. Ou então você vai contestar aquele resultado. Quando você diz o que você quer dizer do nada, se qualquer coisa que você não fez, que você fez, que deu errado, a culpa é sua, você não fez direito. E como é que isso se traduz na prática, Luciano? A prática é o seguinte: tem muito a ver com essa frase do Piaget, né? Que, veja, eu já falo sobre isso. Mas, na prática, significa o seguinte: laissez-faire, laissez-passer. Deixa fazer, deixa passar, deixa. Eu não vou criar circunstâncias para ensinar o indivíduo, porque é melhor se ele aprender sozinho. Então, se ele aprender sozinho, vai dar certo. Então, por exemplo, na educação infantil, em que isso é mais forte, essa ideia de deixa livre e deixa que o indivíduo vai aprender. Essa ideia é totalmente nefasta. E ela é nefasta no período que ela pode ser mais nefasta, porque é o período crítico da educação infantil. No mundo inteiro, o professor mais bem pago é o professor da educação infantil. O mais estudado é o da educação infantil. No Brasil é o contrário. É o que é mais mal pago, é aquele que menos preparado, que você dá menos preparação para ele. Isso é um absurdo. É nesse horário que você deveria olhar o marco do desenvolvimento para e passo, cada detalhezinho, e você suplementar tudo aquilo que for necessário. Não tem essa de esperar, não. Você tem que pegar e ser ativo nesse processo. Só que nós estamos muito dependente dessa história de deixa fazer, deixa passar, e uma hora, se Deus quiser, ele aprende.
E isso tem trazido prejuízos gritantes, porque na educação infantil é onde está o segredo, onde está o ouro. Se você faz um investimento na educação infantil, a probabilidade desse investimento produzir a aprendizagem é muito maior do que qualquer outro período. E a gente não está discutindo isso praticamente, né? E grande parte tem a ver com essa herança construtivista. Construtivismo é pseudociência baixíssima, problemática, é um problema. Boa frase para começar um Reels aí, Matheus. Um problema para as escolas. Não tem nenhum dado empírico que sustente construtivismo como processo. E é utilizado. É basicamente tudo baseado nisso, tá? Que loucura. Bicho. Praticamente tudo baseado nisso. Não é só o Brasil, outros lugares também, mas na América Latina especialmente. Veja, essa ideia de que você vai deixar o indivíduo, você só vai criar certos contextos de experiências e deixa o indivíduo aprender sozinhos, preparando esse ambiente, ele tem sido principalmente nefasto, mais uma vez, para os indivíduos que não têm um ambiente externo à escola mais rico. Porque aquele indivíduo que na escola não consegue aprender, mas em casa ele tem todo um ambiente rico, tudo bem, você consegue avançar. Mas aqueles indivíduos mais pobres, que têm um ambiente mais empobrecido também de estímulos, ele sai mais prejudicado. Tem pesquisas que mostram, por exemplo, da professora Maria Estela de Alcântara Gil, lá da UFSCar, que ela mostra, quando ela vai para as creches públicas, que você tem muitas crianças que estão em risco para desenvolvimento, como se tivesse um transtorno, sem ter transtorno. Caramba, cara. Só pelo empobrecimento ambiental. E a escola não olha, não avalia e não suplementa. Ela diz, não, porque se eu ensinar, ele perde a oportunidade. Entendeu? Então, essa história de pegar essa frase do Piaget, por exemplo, e levar como um dogma, é o tipo de comportamento típico da educação. Piaget disse isso. E daí que ele disse? Essa é a pergunta. E daí? É igual acontece com Freud, cara. E daí que ele disse? E daí que ele disse? Qual é a demonstração experimental de que se ele aprender sozinho, essa aprendizagem é superior do que se eu ensinar para ele? Qual é a demonstração experimental? Nenhuma. E não significa que todo o resto dele esteja errado. Claro, ele pode exatamente. ter falado e tudo. Exatamente. Erra, pô. Exatamente. Por isso tem que ter um filtro, um critério. Então, o Piaget, outro dia eu estava num lugar, fazendo uma discussão lá no Conselho Nacional de Educação. E aí eu falei, a gente precisa pensar que para você ensinar uma coisa, você precisa ter um pré-requisito. Uma pessoa levantou, bravíssima. Disse, não tem pré-requisito, porque o Vygotsky já falou. A pessoa aprende o que ela quiser, na hora que ela quiser. Não existe pré-requisito. Ficou bravíssima. Veja, ela não discuti com ela, obviamente, era uma senhora e tal. Mas o que ela falou em relação ao Vygotsky, eu não sei se é verdade, eu duvido muito que seja verdade, que o Vygotsky tenha dito isso, tá? Eu não sou especialista nele. Mas o que importa é o seguinte, não interessa o que o Vygotsky falou. Por quê? Vygotsky pode ter falado e pode ter errado. E ele pode ter acertado em um monte de outras coisas. E provavelmente é isso que aconteceu. E provavelmente... Ele escreveu um monte de coisa. Eu duvido que ele tenha escrito isso, tá? Mas acho que ele escreveu outra coisa. Tem umas suposições aqui. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Qual é a demonstração científica de que eu posso ensinar um indivíduo Guimarães Rosa antes de Babebi Babu? Se você me mostrar que funciona, aí eu aceito. Não porque ou que o cara pode aprender inglês com 40 melhor do que com 12 anos. Exatamente. Aí tudo bem. Se você me provar que o cara aprende forma de Bhaskara antes do soma, divisão, aí tudo bem. Mas você não demonstrou experimentalmente que aquilo é verdade. Você citou a frase de alguém que é importante. Não interessa. Esses caras todos têm que estar no passado. Aliás, esse é um outro problema. Você fica na faculdade de pedagogia estudando Vygotsky, Piaget, Vallon, Winnicott. Pra quê? Porque, veja, se você está estudando eles, você está traindo a eles. Porque eram pessoas interessadas em ciência, e ciência não perdura. Ciência é uma coisa que você prova agora, depois você desprova ali. Depois... Então, você faz uma aula de história da ciência, faz uma aula do Piaget, história, show, todo mundo, esse cara tudo. Legal. Porque se você olhar o desenvolvimento do trabalho do Piaget... já superou ele há muito tempo. E se não tivesse superado, estava errado. E é provável que ele nem seria piagetiano em vários pontos. Exatamente. Então, vou te dar 2 exemplos aqui. Se você olha para o trabalho do Stanislas, que é um neurocientista francês, e vários outros, né? Eles mostram o seguinte, que as crianças, os bebês, desenvolvem matemática muito antes do que o Piaget previu. Eles têm uns estudos que eles olham para a pupila do bebê. Então, quando você, por exemplo, você pega aqui uma coisa aqui e põe 3 coisas aqui. Quando você tira 4, a pupila do bebê aumenta, ele fica assustado, porque ele tem uma certa conta. E tem várias metodologias novas, que ele não tinha como. Piaget não tinha como ver isso, porque faz muito tempo. Então, isso é decorrência do trabalho do Piaget. Mas é outro trabalho, é outro conhecimento que a gente tem agora. Não é ficar falando dos estágios dele.
Aquilo lá já foi superado há décadas. E a gente está falando daquilo ainda. Então é assim, os professores apresentam, aí você diz, eu sou do partido Vygotsky, eu sou do partido Piaget. Isso não é igual na psicologia, cara. Isso não é comportamento de cientista, não tem nada a ver, isso é um absurdo, né?